Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Enquanto Tiambon realmente estava se sentindo ganancioso, após uma consideração cuidadosa, não era realista esconder pessoas lá, mesmo que ele pudesse. Porque se eles encontrassem algum dos visitantes lá dentro, poderiam perder em uma luta. Felizmente para eles, o plano falhou. Caso contrário, seu grupo poderia enfrentar graves consequências. Além da garotinha ingênua, nenhum dos outros deveria ser provocado, especialmente Velho Corvo, Velho e Criança Fantasma. Nenhum deles era um alvo fácil. Ele havia testemunhado como 3 deles eram excepcionalmente respeitosos com o curador. Tiambon achou que não era tarde demais para ele mudar de ideia. Precisamos mudar nossa estratégia. Irmãos, reúnam alguns ingredientes medicinais para mim. Certo, e me tragam algumas amostras de pelos e sangue de suas bestas de estimação também. Aquele curador é genuinamente habilidoso. Nosso acampamento Vento Negro pode crescer mais forte usando seus poderes. Após 2 rodadas de observação, Tiambon sabia o que fazer. Asterisco, asterisco, asterisco. No início da manhã seguinte, Lin Jin foi direto para a Associação de Avaliação de Bestas. Agora que os materiais para a evolução perfeita de Xiao Wu haviam sido reunidos, ele tinha que se apressar e deixar Xiao Wu evoluir. Essa era a primeira prioridade. Enquanto isso, essa evolução será diferente da última. Na última vez, eles estavam passando do Rank 1 para o Rank 2. Francamente falando, alcançar o Rank 3 levaria apenas algumas horas, mas desta vez, eles estavam promovendo um Rank 3 para o Rank 4. Era uma história completamente diferente. O nível de dificuldade para uma promoção de Rank 3 para 4 era 10 vezes mais difícil. Portanto, o tempo e os recursos necessários poderiam ser 10 vezes mais do que antes. Como o alvoroço causado por esse processo de evolução excederia um processo de Rank 3, eles não poderiam fazê-lo na cidade do bordo. Se o fizessem, poderiam assustar a cidade inteira. Lin Jin ainda queria manter um perfil baixo. Ele queria pelo menos reservar alguma força antes do torneio de discípulos. Mesmo que não houvesse um torneio chegando, eles não poderiam fazê-lo na cidade porque sua casa foi queimada durante a última evolução. Para esta próxima rodada, uma fileira de casas poderia desaparecer. Essas preocupações não seriam necessárias se estivessem do lado de fora. No entanto, ele definitivamente tinha que contar a Tan Lin sobre se ausentar por alguns dias. Ele também tinha que designar seus aprendizes para assumir o controle em seu salão de consultas. Tan Lin não disse muito. Ela estava apenas curiosa sobre onde Lin Jin iria, o que levaria vários dias. Mas como Lin Jin não lhe diria, ela decidiu não pressioná-lo por mais respostas. Assim que as coisas foram resolvidas do lado da chefe, Lin Jin voltou para seu salão de consultas. Jia Qian começou a se integrar após vários dias aqui. Tanto Zhao Ying quanto Lu Xiaoyun não eram mais preconceituosas contra ela. Elas até pareciam irmãs próximas às vezes. Andong se tornou o coitado, sendo o único homem por perto. Quando as garotas se reuniam para conversar, ele tinha que organizar relatórios de avaliação e preparar remédios. No entanto, a base de Andong ficou mais forte por causa disso. Além de avaliar bestas, seu conhecimento e habilidade em farmacologia também melhoraram imensamente. Lin Jin os atualizou sobre a situação. Quando Lu Xiaoyun perguntou sobre isso, Lin Jin não escondeu deles. Ele disse que estava viajando para ajudar Xiao Wu a evoluir. Outra evolução. Seus aprendizes ficaram chocados. Eles sabiam que o lobo de fogo de Lin Jin já era Rank 3. Se ele subir de Rank novamente, isso não o tornaria um Rank 4? Estando na indústria de avaliação de bestas, eles obviamente sabiam o valor de uma besta de estimação de Rank 4. No geral, uma besta de Rank 4 poderia decidir o padrão de um país, e após a evolução, o status do dono contratado por sangue mudaria junto com ele. Enquanto isso, na cidade do bordo, o número de bestas de estimação de Rank 4 que ela tinha provavelmente poderia ser contado com uma mão. Jia Qian disse, Mestre Lin, você pode ficar tranquilo e realizar a evolução. Nós cuidaremos das coisas aqui. Jia Qian era atualmente a pessoa mais firme entre eles. Pensando bem, Lin Jin tinha passado muito tempo na Associação dos Frades. Quando ele viu que a cobra branca de Jia Qian ainda estava no Rank 1, ele sentiu pena dela. Não apenas Jia Qian, mas até a besta de estimação de Andong era um mísero Rank 1 também. Lin Jin imediatamente escreveu um método de evolução para ambos. Um método que poderia ser alcançado em seu estágio atual. Além disso, ele também deu a eles uma pílula que ele pessoalmente peletizou. Pílula da 6ª unidade. Lin Jin havia acabado de peletizar isso há alguns dias. A prescrição foi obtida do museu e poderia ser usada para fortalecer a energia sanguínea e os órgãos internos de uma besta de estimação. Ele geralmente as alimentava para Xiao Wu, Dourado e os outros como suplementos. Como ele ainda tinha algumas sobrando, ele simplesmente as deu para Jia Qian e Andong.
Com essa pílula da sexta unidade e o método de evolução que ele deu, suas bestas de estimação deveriam ser capazes de evoluir. Assim que ele terminou os arranjos necessários, Lin Jin saiu se sentindo mais à vontade. Sua única preocupação agora era o grande servo. Para a evolução perfeita de Xiao Wu, eles poderiam levar 3 dias ou mais. Como estava perto de se recuperar completamente, ele poderia devolvê-lo à família Shi, onde Shi Wenjun poderia cuidar dele. Ao pensar nisso, Lin Jin levou o servo para o Solar Shi. Ao chegar aos portões do Solar Shi, sua chegada foi comunicada e Shi Wenjun veio pessoalmente. Shi Wenjun havia emagrecido desde seu último encontro. Ela parecia muito mais abatida e sua figura inicialmente esbelta parecia muito mais frágil. Ela obviamente ficou feliz em ver o servo, mas a tristeza em seu rosto não desapareceu completamente. Lin Jin perguntou a ela sobre isso apenas para descobrir sobre a crise da família. Embora Shi Wenjun tivesse dito isso calmamente, Lin Jin não era idiota. Ele podia dizer o quão grave a situação era. Antes disso, o negócio da farmácia da família Shi foi forçado a recuar devido à competição da família Shen. Eles estavam contando com suas pílulas para reter os negócios até agora. Infelizmente, vários dias atrás, a família Shen também começou a vender pílulas. Embora não houvesse lei que permitisse que apenas uma única família monopolizasse a indústria, os produtos da família Shen eram exatamente os mesmos da família Shi. Em termos de tipo, nome e efeitos, eles eram idênticos. Eles até baixaram os preços em uma clara tentativa de ir contra a família Shi, querendo esmagar a competição. Não era de admirar que, quando Lin Jin passou pelas farmácias da família Shi, os estabelecimentos pareciam desertos, completamente diferentes dos dias gloriosos e animados de antes. Seria estranho se isso não preocupasse Shi Wenjun. No entanto, era obviamente suspeito como as pílulas da família Shen eram as mesmas da família Shi. Sendo um cara bastante inteligente, Lin Jin imediatamente pensou em alguém. Foi o Wu Shenwei. Ao ouvir esse nome, traços de ressentimento apareceram no rosto de Shi Wenjun. Ela acenou com a cabeça antes de suspirar. Avaliador Lin, a culpa é minha por não ter sido cautelosa com ele. Eu apenas não esperava que ele roubasse nossas prescrições. Nossa única opção agora é baixar nossos preços. Mas à medida que os dias passam, nosso fardo aumenta por causa das enormes despesas do negócio. Temo que não conseguiremos aguentar por muito mais tempo. Shi Wenjun nunca contou tudo isso à sua família. Ela apenas escolheu informar Lin Jin sobre isso. Não era por afeto ou confiança em Lin Jin, mas Shi Wenjun sabia que Lin Jin não era um homem comum. Ela até tinha a sensação de que a família Shi poderia contar com Lin Jin para superar essa crise. Seu raciocínio era simples. As habilidades de peletização de Lin Jin eram extremamente profundas a ponto de a técnica batedor da luz hexadecimal de sua família não poder comparar. Naquela época, os alquimistas experientes da família deduziram que o avaliador Lin provavelmente possuía conhecimento do mantra espiritual das pílulas. Esse mantra espiritual das pílulas era um livro lendário sobre peletização. Há muito tempo, o ancestral da família Shi encontrou um fragmento desse livro na parede interna de uma árvore, o que permitiu que ele construísse o legado da família Shi. Se o avaliador Lin realmente herdou o conhecimento desse livro lendário, a única pessoa que poderia resolver o dilema da família Shi agora poderia ser ele. Os membros da família Shi queriam implorar a Lin Jin para salvá-los, mas foram impedidos por Shi Wenjun no último minuto. Apesar da família ter descendentes masculinos, Shi Wenjun ainda foi escolhida como a chefe da família. Ela era tão convincente que até seu próprio irmão mais velho acreditava que ela era genuinamente mais capaz do que ele. Shi Wenjun sabia que se eles implorassem diretamente ao avaliador Lin, ele poderia ficar irritado. Portanto, eles tinham que ser extremamente cuidadosos. Tinha que ser feito de forma mais eloquente, mais sutil. Assim como agora. Vendo que Lin Jin não parecia irritado, Shi Wenjun respirou fundo antes de continuar. Nossa família Shi agora tem que indenizar 1000 taéis todos os dias e suspeitamos que a maioria das pessoas que compram nossas pílulas são da família Shen. Lin Jin não sabia muito sobre negócios, mas ele podia dizer que a família Shen estava tentando eliminar completamente a família Shi. Se eles dependessem apenas de Wu Shenwei, que supostamente roubou suas prescrições, ainda seria considerado uma competição justa. Ainda havia outros aspectos em que eles se diferenciavam, como preço e qualidade. Mas os Shens obviamente não parariam por aí. Eles estavam tentando forçar a família Shi a fechar, e isso era um pouco demais. De um ponto de vista estritamente comercial e econômico, tanto a família Shi quanto a família Shen estão apenas buscando lucros, não há direitos ou erros inerentes. No entanto, todos ainda tinham o direito de manter suas opiniões pessoais. Lin Jin não gostava da família Shen, e a família Shi o ajudou antes também. Ele obviamente escolheria o lado deles. Ele poderia muito bem escolher não fazer nada também, mas Lin Jin pensou em algo. No futuro, ele precisaria de vários ingredientes caros para ajudar Xiao Wu e os outros a evoluir. Shan e os outros também poderiam precisar deles, e isso não poderia ser alcançado sem dinheiro.
Economizar só poderia fazer tanto, então ele tinha que investir para ganhar mais riqueza. Aqui estava uma oportunidade. Agora que a família X estava em apuros, não seria uma coisa ruim oferecer colaboração em troca de uma fatia do bolo, certo? A família Shin poderia destruir a família Xi apenas porque eles tinham as prescrições deles. Essa era a chave. Enquanto isso, Lin Jin tinha toneladas de tais prescrições. Ele tinha a pílula das 9 nuvens flutuantes, a pílula da alma da besta dos 6 sóis, a pílula da alma da besta das 6 sombras e a pílula da sexta unidade. E isso não era tudo. Ele também tinha receitas para outras mais simples, como a pílula de coleta de energia e a pílula de energia sanguínea. Após um cálculo aproximado, ele tinha pelo menos 10 prescrições obtidas do Museu de Bestas Mortais, e todas eram fórmulas raras. Apesar de sua escassez, elas forneciam uma ampla gama de usos. Essas prescrições eram seus recursos, então não deveria ser um problema pedir uma parte dos lucros totais. Lin Jin não tinha tempo para fazer isso sozinho. Uma colaboração com a família Shi lhe pouparia muitos problemas. Além disso, a pessoa com quem ele estaria lidando era a confiável Shi Wenjun. Nesse ponto, Lin Jin tomou uma decisão. Senhora Shi, tenho uma proposta de negócios que pode resolver sua crise. Você se importaria de ouvir? Negócios? Que negócios? Shi Wenjun estava confusa. Lin Jin simplesmente disse, eu forneço as prescrições e vocês ficam responsáveis pela produção. Dividiremos os lucros pela metade. Posso garantir que, pelo menos em toda a cidade do bordo, ninguém mais tem essas prescrições. Os olhos de Shi Wenjun brilharam. Alguns podem considerar isso como um acordo desfavorável para a família Shi, já que eles teriam que investir tanto esforço quanto mão de obra no projeto. Isso é além do fato de que eles também seriam responsáveis por adquirir os ingredientes necessários, bem como pelas vendas. Por tudo isso, eles receberiam apenas metade dos lucros. Isso era uma grande perda para eles, não importa como se olhasse. No entanto, Shi Wenjun não era como os outros. O que ela via não era a parte que eles perderiam, mas sim o que eles receberiam. Como a patriarca da família Shi, números como custos e lucros vinham facilmente para ela. Embora não fosse muito, um lucro ainda era um lucro. Mais importante, se esse acordo de negócios com Lin Jin fosse se concretizar, eles teriam novas prescrições e novos produtos de pílulas. Se o preço fosse competitivo, isso poderia potencialmente salvar sua família de sua ruína iminente. Apenas um idiota rejeitaria essa oferta. Claro! Shi Wenjun respondeu prontamente. Ela nem perguntou a Lin Jin quantas prescrições ele iria oferecer. Lin Jin gostava de pessoas descomplicadas. Senhora Shi, você poderia me emprestar um pouco de papel e um pincel? Lin Jin perguntou. Shi Wenjun imediatamente mandou um servo trazer os itens necessários. Eles prepararam o melhor pincel, a tinta mais cara e até o papel era da melhor qualidade. Esses definitivamente eram muito melhores do que o que a Associação de Avaliação de Bestas estava usando. Levantando o pincel, Lin Jin escreveu todas as prescrições que estava disposto a oferecer, incluindo os métodos de peletização correspondentes em grande detalhe. Qualquer pessoa que fosse minimamente conhecedora do campo poderia dizer que essas prescrições valiam uma fortuna. E Shi Wenjun era uma conhecedora entre conhecedoras. Quando Lin Jin terminou de escrever, ela ficou imediatamente eletrizada ao começar a ler seu trabalho. Tendo estudado farmacologia a vida toda, pesquisado métodos de peletização e lido muitos livros sobre pílulas, ela encontrou várias pílulas nas prescrições de Lin Jin que eram familiares. A mais chamativa sendo a pílula das 9 nuvens flutuantes. Se a memória não a enganasse, esse era o primeiro remédio a quebrar maldições. Se alguém invocasse seres contaminados ou estivesse sendo perturbado por maldições ou entidades malignas, essa pílula das 9 nuvens flutuantes seria o antídoto para todos eles. Era um remédio que salvava vidas. Seus usos não terminavam aí. Se alguém estivesse em coma ou gravemente doente, essa pílula também poderia ser usada para prolongar sua vida. Em resumo, ela se lembrava de como os livros que leu elogiavam essa pílula das 9 nuvens flutuantes. Era uma pena que a prescrição tenha se perdido no tempo e sua existência neste mundo permanecesse desconhecida. Quando ainda era estudante, Shi Wenjun era obcecada pela pílula das 9 nuvens flutuantes. Se ela pudesse encontrar uma pílula tão mística, então sua vida estaria completa. Quem diria que seu sonho se realizaria hoje? Claro, ela estava um pouco cética sobre a autenticidade da prescrição. Seria apenas uma pílula que emprestou o nome da pílula das 9 nuvens flutuantes para causar sensação? No entanto, após examinar cuidadosamente a prescrição, ela percebeu que não poderia ser falsa. A prescrição era milagrosa e a farmacologia sólida. Embora Shi Wenjun não pudesse ter certeza absoluta de que essa pílula das 9 nuvens flutuantes era genuína, essa prescrição era pelo menos eficaz e prática o suficiente para servir como uma pílula comercializável. E como isso foi fornecido por Lin Jin, poderia muito bem ser autêntica. Em um instante, muitos pensamentos passaram pela mente de Shi Wenjun.
Sua respiração ficou mais irregular e suas bochechas coraram. Aqueles que não sabiam poderiam assumir que ela estava doente. Avaliador Lin, isso é realmente a prescrição da pílula das 9 nuvens flutuantes? Shi Wenjun não resistiu em perguntar. Lin Jin acenou com a cabeça. Ela sabia que sua pergunta era muito abrupta, mas não pôde evitar. Se fosse genuína, até a família Shen e o Shenwei teriam que se render diante dessa prescrição. Com isso, a família Shi poderia se levantar novamente e alcançar o auge em todo o reino do Dragão de Jade, sem se importar com Cidade do Bordo. Isso lhes daria prestígio que excederia sua glória passada. Avaliador Lin, você poderia esperar um momento. Shi Wenjun estava empolgada para reunir os anciãos de sua família para tentar produzir uma dessas pílulas em sua sala de peletização. Lin Jin podia dizer qual era seu plano atual. Como ele não estava com pressa, ele acenou com a cabeça. Shi Wenjun saiu correndo. Uma vez fora, ela parou e instruiu seus servos a servirem bem o avaliador Lin. Enquanto isso, ela rapidamente reuniu os membros principais da família na sala de peletização para um experimento. Os membros principais ficaram imediatamente perplexos com essa convocação. Quando viram Shi Wenjun e esclareceram, todos ficaram chocados. Quarto tio, você é o mais velho entre nós e o mais experiente. O que você acha dessa prescrição? Shi Wenjun perguntou ao seu quarto tio. O último estudou a prescrição várias vezes de maneira extremamente séria. A farmacologia é impecável e o mesmo vale para o método de peletização e as instruções. Pode muito bem ser autêntica, mas ainda temos que tentar produzi-la para ver se é realmente uma pílula das 9 nuvens flutuantes, respondeu o quarto tio. Os outros membros da família compartilhavam a mesma opinião. Toda a família estava atormentada com preocupações recentemente. Ultimamente, seu moral estava em um nível baixo recorde ao enfrentar pressão constante da família Shen. Todos eles abrigavam ressentimento, mas não podiam fazer nada a respeito. Agora que uma possibilidade de virar o jogo se apresentava, é desnecessário dizer que todos estavam empolgados. Assim como Shi Wenjun havia dito, se essa fosse realmente a prescrição da pílula das 9 nuvens flutuantes, apenas essa prescrição poderia ajudar a mudar sua situação e permitir que eles superassem a família Shen. Portanto, mesmo que os ingredientes necessários fossem caros, eles teriam que experimentar. Para maior segurança, eles prepararam 2 fornos para realizar o teste. Um seria usado por Shi Wenjun, enquanto o quarto tio usaria o outro. Ambos eram atualmente os alquimistas mais habilidosos da família Shi, especialmente Shi Wenjun, que era considerada uma prodígio em peletização. Caso contrário, a família não teria sido tão relutante em casá-la, a ponto de conseguir um marido que morasse com ela. Meia hora depois, as pílulas foram produzidas. Talvez Shi Wenjun estivesse muito nervosa ou tivesse estado muito exausta devido a eventos recentes, pois sua pílula falhou. No entanto, o experimento do quarto tio foi um sucesso. A experiência ainda é um ativo valioso, afinal. E o quarto tio sabia a importância desse experimento. Isso decidia a vida e a morte de sua família. Ele abriu o forno e a pílula foi recuperada. Alguém também trouxe registros antigos da pílula das 9 nuvens flutuantes para examinar a aparência da pílula para verificação. No momento em que o forno foi aberto, uma fragrância suave se espalhou, como se os transportasse para o ar livre, o cheiro lembrava a natureza e até carregava toques de primavera. É isso! Os registros antigos dizem que quando uma pílula das 9 nuvens flutuantes emerge do forno, ao fechar os olhos, pareceria que estamos em meio à brisa calmante da primavera. Shi Wenbin exclamou de empolgação. Eles olharam mais de perto. A pílula era de cor azul petróleo com água girando dentro. Seu exterior permanecia seco e ela flutuava mesmo quando colocada na água. Em vez de se dissolver, uma substância semelhante à cera era vista se formando na superfície da pílula. Era a energia da pílula se solidificando. É exatamente como os livros descrevem. Esta é a verdadeira pílula das 9 nuvens flutuantes. Até o quarto tio estava emocionado, seus lábios tremendo de empolgação. Tendo praticado peletização por toda a sua vida, ele não tinha mais arrependimentos após testemunhar essa pílula lendária com seus próprios olhos. A família X está salva. Essa prescrição deve ser mantida em segurança. Não podemos nos dar ao luxo de deixar essa ser roubada como as prescrições anteriores. Sim, sim. A família X estava em êxtase. No início, alguns deles se sentiram reservados sobre as condições de Lin Jin, pensando que ele estava sendo ganancioso por querer metade dos lucros oferecendo apenas prescrições. Mas agora, tais pensamentos haviam desaparecido. Esqueça os outros. Se essa pílula das 9 nuvens flutuantes fosse oferecida com um pedido de 70 ou 80% do lucro em troca, muitas pessoas ainda estariam competindo por ela. A razão para isso é simples. Esse era um negócio único que ninguém mais poderia fazer. Mais importante, ser capaz de oferecer esse produto lhes dava prestígio. Ao confiar nessa variante de pílula, sua família Shi poderia se levantar novamente das cinzas. Além disso, o avaliador Lin não deu a eles apenas uma prescrição.
Venham, vamos agradecer o avaliador Lin. O quarto tio estava pronto para ir quando Xi Wenjun o parou. Quarto tio, você não deve. O avaliador Lin prefere manter um perfil baixo. Se ele for abruptamente perturbado, pode ficar irritado. Nós apenas temos que manter sua graça em mente. Embora Xi Wenjun tivesse interagido com Lin Jin apenas algumas vezes, ela conseguiu captar a personalidade de Lin Jin com grande precisão. Se o grande grupo de membros da família Xi corresse para agradecê-lo, o avaliador Lin sem dúvida se sentiria constrangido. Era melhor ela ir sozinha. Então ficaremos aqui. Wenjun, você tem que tratar bem o avaliador Lin e tentar ao máximo não irritá-lo. Esse Lin Jin é o grande benfeitor de nossa família Xi, o quarto tio insistiu antes de partir. Sem perder mais tempo, Xi Wenjun correu de volta para agradecer Lin Jin. Lin Jin sabia que eles devem ter verificado o que precisavam. Lin Jin não tinha interesse em como a família Xi iria contra os avanços recentes da família Shen. Ele estava preparado para partir para o Monte Zoroku para ajudar Xiao Wu a evoluir. Não apenas Dourado, mas Lin Jin também trouxe o Lobo das Sombras desta vez. Depois de trancar sua casa, Lin Jin partiu para o Monte Zoroku. Eles conseguiram entrar na floresta antes de escurecer. Quando chegaram ao lugar de Shan'er, já estava completamente escuro lá fora. Naquele momento, duas garotas se aproximaram deles. Talvez nenhum outro ser fosse tão deslumbrante quanto ambas neste mundo. Uma delas era obviamente Shan'er, enquanto a outra era a pequena 5. Ela havia recentemente aprendido a realizar transfiguração. No entanto, sua maestria na habilidade não era tão grande quanto a de Shan'er, que podia manter sua forma humana pelo tempo que desejasse. Pequena 5 só conseguia fazê-lo por cerca de 2 a 3 horas antes de voltar à sua forma original. Levaria um tempo até que ela pudesse se transformar novamente. Como monstros, ser capaz de se transfigurar garantia sua segurança. Eles podiam até se aventurar na sociedade humana para pequenas aventuras divertidas. No entanto, Cher estava bastante preocupada com Pequena 5. Ela até consultou Lin Jin uma vez para aconselhar Pequena 5. Pequena 5 ainda estava apaixonada pelo estudioso. A cada poucos dias, eles se encontravam em segredo. Anteriormente, Pequena 5 só usava invasão de sonhos, mas após aprender a transfiguração, ela agora podia encontrar seu amado na vida real. Muitos fatores nesse relacionamento preocupavam Shan'er. Ela era mais conhecedora do que Pequena 5 e entendia que um relacionamento entre humanos e monstros geralmente não tinha finais felizes. Ela também temia que Pequena 5 fosse enganada ou até caísse em perigo. E ainda, Pequena 5 era teimosa e se recusava a ouvir os avisos. Shan'er não teve escolha a não ser implorar a Lin Jin para restringir Pequena 5. Lin Jin ainda não havia confrontado Pequena 5 sobre isso. Saudações, Mestre Lin. Shan'er e Pequena 5 se curvaram juntas. A aparência de Pequena 5 era exatamente a mesma que ela concebeu em seus sonhos. Foi obviamente feito de propósito. As pequenas raposas também saíram e curvaram suas cabeças peludas para Lin Jin. O grande macaco branco também estava se acostumando com a transformação e agora podia manter o feitiço por até 2 horas, uma melhoria óbvia desde a última vez que se encontraram. Eu ficarei aqui por alguns dias para ajudar Xiao Wu a evoluir, Lin Jin disse. Ele havia contado a Shan'er sobre isso antes, mas os outros monstros ainda não sabiam. Pequena 5 ficou visivelmente chocada com isso antes que uma expressão desconfortável surgisse em seu rosto. Uma vez dentro da caverna, Shan'er secretamente contou a Lin Jin como, toda vez que ele saía, Pequena 5 descia discretamente a montanha para encontrar seu namorado. Em outras palavras, se Lin Jin não saísse, Pequena 5 não ousaria ir. Seu plano atual estava atrapalhando suas aventuras românticas. Lin Jin sorriu e não disse nada. Shan'er ajudou Lin Jin a desempacotar e preparar a cama. Toda vez que Lin Jin vinha, ela cuidava meticulosamente dele. Lá fora, Dourado havia saído para inspecionar seu novo território. Com base no entendimento de Lin Jin, Dourado havia reivindicado as montanhas próximas como suas e domado todas as feras selvagens nas proximidades. Aqueles que desobedeciam eram espancados até se renderem. As pequenas raposas estavam brincando com Xiao Wu. Agora que havia um lobo das sombras adicional, sua alegria fora da caverna aumentou. Lin Jin não estava com pressa, pois precisava preparar o remédio necessário para o processo de evolução de Xiao Wu. Isso poderia levar um dia inteiro. A pílula que ele precisava peletizar desta vez era chamada de Pílula de Fogo dos 5 Elementos. Embora parecesse uma única pílula, na verdade era um conjunto de 5 pílulas, e a parte mais complicada era que essas pílulas tinham que ser feitas simultaneamente. Era a primeira vez que Lin Jin encontrava algo assim no Museu de Bestas Mortais, então ele obviamente não sabia seu valor. Os materiais que ele pediu para seus visitantes no salão de visitas coletarem eram precisamente para essa pílula de fogo dos 5 elementos. Lin Jin trouxe todos eles com ele. Antes de começar a peletização, Lin Jin viu que Shan'er desejava falar, mas se conteve no último momento.
Percebendo que ela estava preocupada com Pequena 5, Lin Jin pensou um pouco antes de chamar Pequena 5. Logo, Pequena 5 entrou e saudou. Mestre Lin, você estava me procurando? Lin Jin a fez sentar. Francamente falando, Lin Jin estava preocupado. Ele não era muito velho e sua idade real provavelmente era muito menor que Shan'er, Pequena 5 e os outros. E ainda, ele tinha que agir como um pai, não apenas ensinando-lhes lições, mas também impondo restrições. Ouvi de Shan'er que você tem saído muito recentemente, Lin Jin disse. Ele ainda tinha alguma autoridade por aqui. Enquanto Pequena 5 poderia desobedecer Shan'er por teimosia, ela não ousaria desobedecer Lin Jin. Ao ouvir sua pergunta, Pequena 5 sabia o que estava acontecendo. Ela só pôde acenar com a cabeça, admitindo. Mestre Lin, eu sei que minha irmã só está cuidando de mim, mas ela é apenas preconceituosa contra o irmão Shu. O irmão Shu e eu nos importamos um com o outro. Não importa o que aconteça, estou disposta a ficar ao lado dele sem arrependimentos. Sendo uma criatura inteligente, Pequena 5 imediatamente declarou sua posição antes de tudo. Ao compartilhar seus pensamentos, ela ganhou uma vantagem inicial. Lin Jin não conseguiu dizer a ela para desistir agora. E isso o incomodou. Se ela fosse sua filha, ele estaria sofrendo de enxaqueca agora. Embora Shan'er e as outras raposas fossem meramente suas discípulas, elas não se sentiam diferentes de serem suas filhas. Agora, sua filha estava em uma fase rebelde, e ela está firmemente tentando usar o amor para justificar suas ações. Ela estava agindo como uma criança que está passando pela puberdade. O que Lin Jin poderia dizer? Proibi-la de fazer isso? Lin Jin estava quebrando a cabeça. Felizmente para ele, tendo experimentado ambos os mundos, ele tinha experiência assistindo dramas clichês, então tinha alguma referência sobre como lidar com tais situações. Após pensar um pouco, Lin Jin mudou sua estratégia de batalha. Afinal, não se pode forçar uma criança em crescimento que está em sua fase rebelde. Pequena 5, humanos e monstros são diferentes e você sabe disso, então não vou explicar mais. Eu conheci seu irmão Shu, mas ele estava inconsciente naquela época, então não posso dizer muito sobre esse personagem. Pequena 5 imediatamente forneceu, o irmão Shu é um bom homem. Ele é bem comportado, muito conhecedor e muito honrado. Seu tom era afetuoso. Lin Jin balançou a cabeça por dentro. Pequena 5 era muito ingênua e inocente. Humanos não possuem exclusivamente traços bons. O cenário mais perigoso em que uma garota ingênua pode se encontrar é quando ela só consegue ver o lado positivo de uma pessoa. No entanto, ele não poderia dizer isso diretamente. Se o fizesse, a Pequena 5 atualmente agitada ignoraria seu conselho. Então ele sabe que você é uma raposa demoníaca? Lin Jin perguntou. Pequena 5 acenou com a cabeça. Lin Jin não achou isso estranho. Eles estavam se encontrando em seus sonhos até agora, então apenas um idiota não seria capaz de perceber que algo estava acontecendo. Não era de admirar que Pequena 5 estivesse tão confiante. Ela presumiu que sabia de tudo e havia feito as considerações necessárias. Mas era abrangente o suficiente? Obviamente não. Não muito longe, Cher estava bisbilhotando a conversa através de um feitiço útil que ela pegou. Ela estava rangendo os dentes de raiva e estalando os nós dos dedos, querendo ir lá e dar uma lição em sua irmã insolente. Mas com Lin Jin aqui, ela não ousava agir precipitadamente. Ela só podia suportar e estilhaçar as rochas ao seu lado na tentativa de desabafar suas frustrações. Enquanto isso, Lin Jin estava com pressa para peletizar sua pílula, então ele só podia usar uma estratégia em Pequena 5, que não obedeceria nem à cenoura nem ao bastão. Pequena 5. Sim, mestre Lin. Você sabe que nos livros há um ditado que diz professor por um dia. Lin Jin parou no meio da recitação e esperou que Pequena 5 continuasse de onde ele parou. Sendo uma garota inteligente, a última disse, pai para sempre. Mestre Lin, Pequena 5 sempre foi respeitosa com você e isso nunca mudará. Lin Jin acenou com a cabeça. Isso era o suficiente para ele. Já que você me chama de professor, não deveria honrar meus arranjos? Você deveria pelo menos me deixar conhecer seu irmão Shu. Ele também deveria me fazer uma visita, Lin Jin disse. Essa era uma etiqueta básica, e Pequena 5 sabia disso, então ela não poderia retrucar. Pequena 5 não ficou brava, mas ficou encantada. Assumindo que Mestre Lin havia reconhecido sua escolha, Pequena 5 estava rindo por dentro. Se Mestre Lin consentisse com o relacionamento deles, até sua irmã não poderia dizer mais nada. Sentindo-se animada, ela anunciou, Mestre Lin, vou trazer o irmão Shu para lhe fazer uma visita imediatamente. Certo, vá em frente. Lin Jin não a impediu. Já que nada poderia detê-la, ele a deixaria ser. Ele decidiria depois de conhecer esse irmão Shu. Pequena 5 saiu alegremente. Como um monstro de rank 3 equipado com os feitiços que Lin Jin lhe ensinou, Pequena 5 podia se aventurar sozinha lá fora sem muita preocupação.
Imediatamente após Pequena 5 sair, Shan'er entrou. Ela estava visivelmente brava. Brava com Lin Jin. Ela esperava que Lin Jin ajudasse a restringir Pequena 5, a acordá-la de suas fantasias ingênuas. Não apenas Lin Jin não conseguiu aconselhar Pequena 5, mas parece que ele aceitou o relacionamento dela com o garoto humano. Shan'er obviamente estava furiosa com isso. Mestre Lin, como você pôde simplesmente deixar Pequena 5 agir por capricho? Shan'er perguntou. Lin Jin, em vez disso, respondeu, restringi-la só traria efeitos adversos. Por que não observamos primeiro se o irmão Shu de Pequena 5 é corajoso o suficiente para visitar o Monte Zoroku? Sem outras opções, Shan'er só podia deixar para lá. Depois de instruí-la a guardar a caverna, Lin Jin começou o processo de peletização. Ele ainda estava usando o forno de ossos de besta. Era um bom forno. Enquanto a alma bestial dentro era um incômodo para todos os outros, Lin Jin podia se dar ao luxo de ignorá-la. Sua habilidade de dissuasão era suficiente para subjugar aquela alma bestial. Lin Jin trouxe amuletos de fogo de forno suficientes com ele, então ele não precisava de um fogo externo. Ao injetar o amuleto de fogo de forno, um fogo rugiu dentro do forno. Essa era uma maneira profunda de realizar a peletização. Produzir a pílula de fogo dos 5 elementos seria desafiador, mas, felizmente, Lin Jin havia aprimorado suas habilidades de peletização. Com as instruções detalhadas do museu, ele deveria ser capaz de ter sucesso. No entanto, apenas por precaução, Lin Jin preparou materiais suficientes para 2 rodadas de peletização. Se ele falhasse na primeira vez, teria mais uma tentativa. Assim que tudo estivesse pronto, a peletização começou. Lin Jin esperou até que o forno estivesse vermelho brilhante antes de jogar os ingredientes. Entre os ingredientes estavam ervas raras e pedras espirituais incomuns, cada uma delas incrivelmente cara. Lin Jin tentou tabular as estimativas para descobrir que uma pílula de fogo dos 5 elementos poderia custar mais de 50.000 taels. E essa era a estimativa mais baixa. Se alguém pretendesse comprar isso no mercado, poderia custar até 100.000 taels. O preço poderia aumentar para 200 ou 300 mil se vendido por comerciantes especuladores. Os vários ingredientes derreteram dentro do forno, desintegrando-se para deixar apenas suas essências, onde esses efeitos medicinais então se consolidaram no topo do forno. E isso era apenas o começo. A pílula de fogo dos 5 elementos é um conjunto de 5 pílulas criadas em um forno. Agora, era hora de consolidar uma pílula de fogo da terra. 7 ervas diferentes e 2 tipos de pedras espirituais foram jogados e se dissolveram para servir como fonte de energia da pílula. A pílula de fogo da terra continha a maior energia da pílula, mas era mais fácil consolidar dessa forma. Após algum trabalho, Lin Jin viu uma pílula marrom afundar gradualmente no fundo do forno. Em seguida, ele só precisava lançar um feitiço de solidificação para definir a pílula. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Lin Jin precisava criar as outras 4 variantes de pílulas de fogo. Durante todo o processo, Lin Jin permaneceu focado e absorto. Shan'er estava observando com grande curiosidade. Era a primeira vez que ela assistia a um processo de peletização e ficou surpresa com a incrível performance. Lin Jin jogou mais 8 ervas, uma pedra espiritual e um amuleto de fogo de forno para iniciar a criação da pílula de luz de fogo. Esse era o segundo tipo de pílula de fogo. Lin Jin encontrou alguns riscos durante esse processo. O fogo do forno estava muito forte, e a energia do fogo quase transbordou quando os ingredientes foram adicionados. Deve-se notar o quão terrível é o fogo do forno. Se transbordasse, o solo dentro de um raio de 100 metros seria queimado e coberto de chamas. Lin Jin também ficou assustado, mas conseguiu manter as coisas sob controle. Ainda assim, isso fez suar frio e ele rapidamente ordenou que Shan'er se retirasse da caverna. Se um acidente acontecesse, pelo menos Shan'er não seria pega nele. Talvez Shan'er tenha percebido a preocupação de Lin Jin. Ela, em vez disso, escolheu ficar e protegê-lo ao seu lado. Lin Jin não a forçou a sair. Afinal, era a primeira vez que ele peletizava uma pílula desse grau, era natural que acidentes ocorressem. Depois de ter a sorte de passar pelo incidente, Lin Jin foi extra cuidadoso. Ele preferia gastar mais tempo e usar mais amuletos de fogo para garantir a segurança. Meia hora depois, a pílula de luz de fogo foi solidificada com sucesso, atualmente posicionada em algum lugar perto do fundo do forno. A pílula de fogo da terra era a base, enquanto a pílula de luz de fogo era a fonte de energia do fogo dentro do forno. Após produzir essa pílula de luz de fogo, Lin Jin agora podia usar sua energia para peletizar as outras 3 pílulas de fogo. Esse era o método único de suplementar uma pílula usando a energia de outra pílula. Shi Wenjun e os outros ficariam pasmos se vissem isso. Essa técnica era tão avançada que até alquimistas especialistas ficariam chocados, quanto mais os membros da família Shi. Lin Jin limpou o suor brilhante em sua testa. As 2 primeiras pílulas eram o núcleo da pílula de fogo dos 5 elementos.
Em outras palavras, a parte mais difícil do processo finalmente havia terminado. Peletizar as 3 restantes seria relativamente mais fácil. Fim dos capítulos do 182 ao 184. É isso, pessoal. Se gostou, daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!